Primeiramente, é um prazer receber você no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que para vir a uma televisão tem que ter a liberação do PROCON do Maranhão e, graças a Deus, ele liberou a sua participação no Coroatá na TV para a gente tirar algumas dúvidas. O PROCON está todo ativo aqui em Coroatá. Bom dia. Bom dia, Antônio Silva. Eu gostaria de agradecer também, primeiramente pelo espaço cedido. E a minha estadia aqui hoje é realmente uma solicitação da parte dos consumidores, pelos atendimentos que nós temos tido no PROCON daqui de Coroatá. E realmente são dúvidas que nós temos presenciado frequentemente, principalmente nessa questão, porque nós sabemos que Coroatá, boa parte da população é uma população de idosos. Com certeza. Boa parte da população são pessoas que são beneficiárias da Previdência, e nós temos vivenciado aqui dentro de Coroatá e outras cidades adjacentes questões acerca disso, de empréstimos que são feitos de maneira duvidosa. Então, as pessoas têm procurado os serviços do PROCON com a intenção de tentar resolver, com a intenção de tentar entender por que certas práticas abusivas têm acontecido. E nós temos tido esses atendimentos, por parte do PROCON de Coroatá, também como de demais outras cidades. Tem sido um fortalecimento muito grande da instituição por parte do governo do estado, um investimento também não só em Coroatá, mas outros municípios também, por conta de situações como essa. E as pessoas precisam entender acerca dos seus direitos em relação à questão de seguros que são descontados em contas bancárias das quais a parte consumidora não tem conhecimento, em relação a algumas posturas dadas por alguns fornecedores, que às vezes o consumidor também não tem esse conhecimento. E o PROCON, ele se coloca a essa disposição para estar sanando essas dúvidas, para estar esclarecendo, para estar passando mais informações. E nós temos tido, sim, esse alcance de atendimento, tanto que eu estou aqui hoje justamente por solicitação dos consumidores. Então, tendo conhecimento, que a Rádio Educativa FM, ela tem esse alcance também às pessoas da zona rural, eu estou aqui hoje justamente para estar sanando dúvidas, esclarecendo algumas questões específicas, de matéria consumerista, e me colocando à disposição também, dizendo que o órgão, ele funciona aqui em Coroatá, ali onde funciona o Viva Cidadão, na Avenida da Bandeira, 699, no centro de Coroatá, e que nós estamos atendendo, do horário de 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta, e que nós estamos ali, à disposição da população. Quais são as reclamações mais comuns que chega lá no PROCON e o que deve ser feito? Bom, uma das reclamações que é o ápice é a questão dos empréstimos, empréstimos fraudulentos que são feitos por bancos que às vezes o consumidor não tem conhecimento. Então, começa a ser feitos descontos no seu benefício e o consumidor não entende do que se trata. Então, quando eles procuram o PROCON, nós nos incumbimos da responsabilidade de notificarmos essas instituições bancárias para que sejam apresentados os contratos, para que sejam apresentadas as assinaturas acerca desses empréstimos, que muitas vezes o consumidor não tem conhecimento. E sendo que nós sabemos que o salário mínimo, que é o valor que é pago das aposentadorias e pensões e etc., ele tem esse caráter alimentar. Então, ainda que o consumidor faça um empréstimo, o empréstimo não pode ser retirado mais de que 30% do valor dos seus proventos. Por quê? Porque o salário mínimo ele tem essa origem alimentar. Assim como também alguns descontos que são feitos não referentes apenas a empréstimo, mas também a seguros que são inseridos na abertura das contas nas contas bancárias e que às vezes o consumidor também não solicitou. Então o PROCON ele tem a responsabilidade de estar notificando essas seguradoras para que apresentem os contratos para serem questionados ou não. O aposentado identificou que está sendo descontado devidamente no seu salário, pode procurar o PROCON? Pode procurar o PROCON, que aí a nossa função é oficiar aquelas instituições, sejam instituições bancárias ou sejam instituições como seguradoras, para que eles nos informem do que se trata aquele desconto, se tem contrato apresentado, e daí a gente vê o que a gente pode fazer, resolver na medida do possível. Da mesma forma, as pessoas podem procurar você em casos de um aumento numa conta de luz, de água também, as pessoas acharem que não gastaram tanto, um mau atendimento, alguma coisa assim também, pode procurar o PROCON?
Pode procurar o PROCON. Por quê? Porque as instituições públicas, como, por exemplo, a Equatorial, entre outras, elas são, de certa maneira, o consumidor ele entra como destinatário final. Por quê? Porque ele está pagando pelaquela prestação de serviço. Porque o fornecedor, ele pode oferecer produtos, a venda de produtos, ou pode trabalhar com a venda de serviços. Então, no caso de uma empresa de função pública, trabalha com a venda de serviços. Se você está percebendo que na sua conta de energia está vindo um valor que você desconhece, nós podemos sim estar oficiando as empresas públicas a fim de que elas esclareçam, né, expliquem, sanem as dúvidas do consumidor acerca daquele aumento excessivo. Então, a gente estaria oficiando as empresas para que elas prestassem os devidos esclarecimentos. Eu me lembro que no começo da pandemia o governo federal disponibilizou o auxílio emergencial. Muitas pessoas receberam auxílio para comprar material de construção. Naquele momento, o milheiro de telha que custava 700 foi para R$1.000. E o PROCON fez uma fiscalização em todas as lojas de venda de material de construção, depois de denúncias de consumidores. Esse tipo de fiscalização sempre são feitos no Maranhão. E aqui em Coroatá também já foi feito, né, Paulinha? Sim, nós fizemos. À época, quando houve esse aumento injustificado, nós fomos, né, tomamos conhecimento. Não é função de nós, como coordenadores. O que a gente faz? A gente aciona a diretoria de orientação do consumidor, que, por sua vez, através das denúncias, vai ofertar essa responsabilidade aos fiscais. Os fiscais vão e fazem a supervisão, fazem a fiscalização nos municípios onde está havendo essas denúncias. A gente quer deixar primeiramente esclarecido que o PROCON, a início, ele é um órgão de harmonização. É buscar fazer um concílio entre o consumidor e o fornecedor. Em último caso, quando, através do ofício, a gente não tem uma resposta que seja favorável ao consumidor, aí sim o PROCON já vai entrar com uma outra função, que é o poder de polícia, que é de fiscalizar, de abrir procedimento administrativo e, às vezes, chegar em casos de sanções, como aplicação de multa e etc. Doutor, aproveitando você, que outro dia eu recebi uma reclamação, uma pessoa ganhou um presente que um amigo comprou na loja para ela, uma roupa. Chegou lá, não deu certo, ela tentou no dia seguinte fazer a troca dessa peça de roupa por uma outra. A loja não aceitou. Nesse tipo de caso, como é que acontece? Há um direito consumidor de trocar a peça depois de 24 horas de comprada? O que acontece? Em relação a isso, é uma das dúvidas muito frequentes que eu recebo. Em caso de compras que são feitas pela internet, o direito de arrependimento do consumidor é de 7 dias. 7 dias. Quando a compra é feita pela internet. Doutora, mas eu fui até uma loja tal, eu escolhi a peça, eu olhei, eu vi e comprei. Só que quando eu cheguei em casa, eu percebi que não servia, ou então percebi que não era a peça que eu queria, me arrependi e quero devolver. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele não responsabiliza o fornecedor pela troca. O que pode acontecer? Vai depender do regulamento da empresa. Pode ser que a empresa faça a troca, como pode ser que não. Não há uma obrigatoriedade da lei para a questão da troca. O único caso que nós temos essa exceção é em compras feitas pela internet, porque o consumidor não tem como quantificar, como qualificar. Muitas vezes você compra de uma forma e vende de outra. Aí sim é dado o direito de arrependimento de 7 dias para fazer o cancelamento da compra ou a troca por outro produto. E qual é a recomendação que a senhora passa para aquelas pessoas que às vezes tem medo de comprar pela internet e muitas vezes elas acabam sendo lesadas? O que elas têm que fazer? Primeiramente, vai olhar no site, veja se aquela loja ela tem um CNPJ regularizado na Receita. É o primeiro conselho que a gente dá. Veja se aquele site é seguro, veja se existem reclamações acerca daquele site, tanto no Reclame Aqui como no consumidor.gov. Veja se já existe algum processo judicial em relação àquela empresa. E o ponto principal é saber se realmente aquele CNPJ ele é regular, ele está em pleno funcionamento, se ele está ativo. E fazer uma busca, né, para a sua segurança maior acerca da venda daquele produto. Se você achar que o produto está muito aquém do valor real, comece a desconfiar, porque aí pode ser sites duvidosos. Salvo em casos de promoção, se no dia a dia você está percebendo que aquele valor, né, que está sendo ofertado, ele é inferior ao valor de mercado, aí desconfie. Desconfie, porque realmente pode ser que ali haja uma possibilidade muito grande de fraude. E também há muita questão de fraude por ligações de celular, mensagens. Outro dia eu ganhei 2 carros aqui e eu fiquei pensando,
é tão cabuloso, deixa a gente tão vidrado, que o cara liga às vezes para você, olha, você ganhou um carro, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que ficar atento nesse tipo de golpe. Tem que ficar atento. Primeiramente, como é que você vai ganhar uma... Se você nunca participou de sorteio, se você nunca participou de nada relacionado, você não tem vínculo com aquela empresa. Então, assim, realmente, há indícios, né, evidências bem reais de ser golpe, né? Eu sempre esclareço isso aos fornecedores, aos consumidores. Muitas vezes eles vão nos procurar, doutora, eu queria uma orientação acerca de uma compra que eu quero fazer. Doutora, eu queria uma orientação acerca de um contrato que eu quero fazer, de um contrato de empréstimo. Doutora, está dentro dos padrões legais. Então, o PROCON também é esse órgão de assistência ao consumidor e também esse órgão de orientação. O nosso tempo é muito curto, queria passar muito tempo mais conversando com você aqui no estúdio. Me desculpe quando eu chamei ela de Paulinha, porque a Paulinha é minha amiga do tempo das vacas magras, desde quando eu cheguei em Coroatá. Quem é a Paulinha Maranhão? Fale para o povo que está nos assistindo aqui, só para você ver que essa aqui, ó, genuinamente coroataense. Sim, sou genuinamente coroataense, sou filha da terra, né? Meus pais são daqui. Me formei fora, mas hoje estou trabalhando, prestando esse serviço para a minha comunidade, para a minha população, para o meu povo. E para mim é uma alegria muito grande, gosto demais de Coroatá, né? Minha família, como eu disse, né? Minha raiz genealógica está toda aqui. Né? Então, para mim é uma alegria. Né? Sim, estudei no diocesano a minha vida toda, né? Graças Parte a da minha formação veio de lá. Ainda gosta de ouvir o rádio ainda? Até hoje eu assisto. Sempre disse para você. Muito bem, gente. Falei com Paula Maranhão, diretora do PROCON de Coroatá. Quem quiser tirar qualquer dúvida, fazer qualquer denúncia, correr atrás dos seus direitos, o PROCON de Coroatá está muito ativo, atende no prédio do Viva, no centro de Coroatá. Não é isso? Exatamente. Muito obrigado pela participação, doutora. Agradeço de coração, tá certo, por ter aceitado o nosso convite, porque muitas dúvidas chegam aqui no nosso departamento de jornalismo e nada melhor do que correr atrás das pessoas que estão à frente aí para defender o direito das pessoas. E a gratidão é toda minha. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade e nós nos colocamos à disposição.